Graças a Deus, um bom dia a todos, aqueles também que acompanham a nossa live, que vão assistir, vão participar. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 6 a verso 14, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo, porque nós percebemos aqui nesse texto que Timóteo ele estava desanimado na fé. Timóteo ele havia se retraído e precisava de uma palavra fortalecedora, animadora, através do apóstolo Paulo, que estava cheio do Espírito Santo. Talvez eu, vocês, ou quem participa conosco dessa palavra nesta manhã, precise de uma palavra de consolo, de fortalecimento, de encorajamento para permanecer inabalável na fé. Como inabalável na fé? Não se deixando esmorecer pelas situações, mas em Cristo. Está firme, arraigado, nivelado na fé. Amém? Por esta razão, pois, te admoesto. O que é admoestar? Exortar, encorajar. Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio ele é inerente ao domínio próprio, a um culto racional. Glória a Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Certamente, o irmão Timóteo, ele estava sofrendo uma pressão muito grande por causa dos costumes da época, por causa da idolatria da época, e ele estava acuado, Timóteo estava acuado. Então hoje, as situações mundanas, a crise política, a crise nos poderes aqui no Brasil e também no mundo, a crise econômica, ela tem acuado o crente. Ela tem subvertido a fé de muitos, tem destruído a fé de muitos. Então, nós nos colocamos hoje no lugar de Timóteo também. Por quê? A nossa fé, ela tem sido atacada diariamente por notícias ruins, o clima não está favorável, o tempo não está favorável, a longa estiagem, a falta de oportunidades de trabalho, os óbitos, as pessoas enlutadas, tudo isso tem sobrevindo sobre as nossas vidas. E como lidar com isso? Como superar isso? Então, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela vem de encontro a essa necessidade da nossa alma, para nos ensinar como agir e reagir perante determinada situação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Olha só, o cristão ele vai participar de sofrimento. Não existe aquela questão de você vai receber Jesus e vai ser um mar de rosas. Isso é fantasia. Isso é heresia. Todos nós vamos continuar a ter provas, a passar por tribulações. A grande diferença é que o cristão, ele conhece aquele ao qual ele serve. A esperança da glória eterna, da coroa da glória. Nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Então o sofrimento do cristão é porque segue a Jesus,
porque toma a sua cruz e segue. O sofrimento não é porque eu faço um monte de coisa errada, deixo de pagar minhas contas, não arco com a minha palavra, com os meus compromissos, depois me sobrevém dívida, depois me sobrevém tantas tribulações. Não, não é esse sofrimento não. É o sofrimento porque eu creio em Cristo e o mundo, o sistema mundano, ele quer arrebatar a minha fé, que está na coroa da glória. É esse sofrimento que a Bíblia está nos ensinando. Aqui, ó, segundo o poder de Deus. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, olha só, mas conforme a sua própria determinação e graça. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Cristo destruiu a morte. Se ele destruiu a morte, então em Cristo nós temos a vida eterna. Nós podemos viver eternamente. Esse corpo, isso aqui, ó, essa carne, ela vai se desfazer, ela vai se desfacelar, se esfacelar na terra. Mas a nossa alma, ela viverá eternamente com Cristo. Nós vamos ver Cristo face a face. Nós vamos ver Deus face a face. Estaremos com Moisés, Abraão, Jacó, todos juntos, na glória celestial. Lá não vai ter pranto, não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter decepção. É esse tesouro que nós temos que buscar diariamente. Esse mundo decaído, podre, que nós vivemos, onde as pessoas querem derrubar as outras. O amor de muitos tem se esfriado. É cristão querendo derrubar cristão. É esse mundo que nós vivemos. Então nossa esperança tem que estar diariamente na glória eterna. Nós temos que ser cidadãos celestiais aqui na terra, a partir desse momento, a partir dessa época, dessa geração, já sermos cidadãos celestiais. Porque onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Nosso coração tem que estar lá, ó, lá, na glória celestial, para que nós não venhamos a padecer infortúnios aqui nessa terra. Para que nosso alicerce seja Cristo, a rocha da nossa vida seja Cristo. Caso contrário, nós vamos padecer com o mundo. Nós vamos padecer com as coisas mundanas, transitórias e passageiras, materiais, físicas. Sejamos espirituais, porque Deus é espírito. Nós só podemos encontrá-lo em espírito. Em espírito em verdade. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Olha só, o Evangelho. Nós estamos nesse momento ministrando o Evangelho, ministrando o poder de Deus que pode eternizar nossas almas. As pessoas lá fora têm trocado bebidas, têm trocado farra, a mentira, adultério, idolatria, prostituição, têm trocado o que nós somos convocados para ser, imortais em Cristo. E as pessoas têm trocado essa imortalidade, que é estar em comunhão com Cristo, num só corpo, por coisas banais, passageiras, efêmeras e transitórias. Nós não podemos vender
o nosso direito de salvação por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Por quê? Ele chegou da caça, estava faminto, exausto, com fome, e Jacó tinha preparado ali um prato de lentilhas. Então, Esaú ele queria satisfazer naquele momento o seu ventre, a sua necessidade física, e se esqueceu da espiritual. Nós não podemos estar querendo somente satisfazer o nosso ventre, a nossa necessidade física. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então Esaú acabou perdendo o seu direito de primogenitura. Jacó, como buscava as coisas celestiais, então ele buscou em primeiro lugar essa bênção, que seria do primogênito, do primeiro a nascer. Jacó ele foi mais esperto nesse sentido. Não agiu corretamente, porém ele pensou nas coisas que são mais, digamos, sólidas, permanentes, do que Esaú, que só queria satisfazer aquele momento. Para o qual eu fui designado pregador. Quem? Paulo. Apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, entretanto, portanto, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Será que eu sei em quem eu tenho crido? Ou eu só ouvi falar? Será que eu conheço aquele que eu sirvo? Será que eu tenho buscado aquele que eu sirvo? Será que ele tem sido realmente a base da minha vida? O meu alicerce, o meu fundamento, a minha essência? Ou será que eu sou só mais um daquele que anda com a Bíblia embaixo do braço? Vestido como cristão, vestido como um servo? Mas eu sou como aquele, como Jesus disse, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Dentro do sepulcro tem podridão, osso. Tem carne ali se dissolvendo, se deteriorando. Mas lá fora, a lápide está bonitinha, foi reformada, está pintada, está caiada. Então nós temos que conhecer aqueles em quem nós temos crido. Assim como eu conheço o João, eu conheço o Gabriel, nós estamos dia a dia aqui trabalhando, aqui conversando. Assim, nós temos que buscar a Deus, conhecê-lo, se aproximar, ter comunhão. Amém? E por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é depósito? Aqui no depósito, a gente não vai juntando as coisas, a gente vai guardando as coisas. Nós temos um depósito lá no céu. O que nós temos acumulado lá? O dia que nós chegarmos lá diante de Deus e Ele abrir a porta do depósito, o que você vai ter lá dentro do depósito? O que você vai ter dentro do depósito? O que eu vou ter lá dentro? Será que Deus vai abrir a porta do depósito e vai estar vazio? Só vai ter mosca ali dentro, traça? Ou será que vai ter almas que você evangelizou? Vai ter almas dos seus familiares para quem você falou de Jesus? Guarda o teu bom depósito. Eu tenho que guardar meu bom depósito. Um dia esse depósito lá no céu vai ser aberto. E nós não podemos ser envergonhados. Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque nós aqui na terra, nós não viemos para ser servidos, mas para servir. Mantenha o padrão das sãs palavras. O que é sã palavra? Sã vem de sadio,
saudável. Então o que deve sair da nossa boca? Palavras que venham edificar, venham exortar, encorajar as pessoas, venham dar vida às pessoas. Mantenha o padrão. O que é padrão? Aquilo que é perene, aquilo que é estável, moderado. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha que maravilha. Tua vida, a minha vida, é templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o nosso Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos revela Cristo. É aquele que nos dá força. É aquele que aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Santo Deus, nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome, a ti pertence a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade, a sabedoria, a riqueza eternas. Santo, santo, santo é o Senhor, que no sangue do Cordeiro nos comprou, que naquela cruz destruiu a morte, venceu a morte, para nos conceder a vida eterna a todos aqueles que creem no teu nome, pela fé. Aleluia. Nós pedimos a tua direção, Pai, para mais um dia. Que teu Espírito nos console, nos fortaleça, nos convença de todo o pecado, para que nós não venhamos andar segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade, Pai. Senhor, limpa nossos pensamentos. Limpa, Senhor, o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos, Pai, da tua direção, da tua luz em todo momento. Porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Nós queremos viver como os teus servos aqui, como o teu sal nesta terra. Por isso precisamos da tua direção. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Pai, nossos pensamentos. Perdoa se entristecemos teu Espírito Santo. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos sustenta com a tua destra. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor console, fortaleça os familiares da professora Claudineia Pilege, nesse momento tão difícil. Dá forças à família, aos amigos, ao nosso amigo Marcelo Scarpante. Não é fácil, Pai, não é fácil. Mas também nós sabemos que naquela cruz, naquele dia, pela tua morte, o Senhor nos concedeu a vida eterna. E todos aqueles que creem no teu nome, que o buscam de todo o coração, não morrem eternamente, mas têm a vida eterna. Aleluia. Esse é o nosso consolo. Esse é o nosso galardão. O nosso bom depósito. Aleluia. Pai Santo, acolhe nos teus braços nossos clientes, vizinhos, aqueles que querem a nossa morte, aqueles que desejam mal para nós. Acolhe, Senhor. Revela Cristo. Abençoa, Pai, Nova Londrina. Abençoa a vida daquele que ouve e participa conosco dessa oração. Liberta, Senhor, o cativo. Levanta, Pai, o caído. Resgata o perdido, Pai. Tudo confiamos a Ti, meu Senhor. Que hoje seja mais um dia para a Tua honra e Tua glória, através de nossas vidas, nossos pensamentos. Abençoa, Senhor, mais esse dia.
e usa-nos como instrumentos da tua glória, como vasos de honra nas tuas mãos, pois tudo confiamos a ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém.